Então, meu nome é Vitor. Hoje eu vou falar sobre um caso clínico de fisiologia. Bom, vamos começar, né? Carla, de 30 anos, foi orientada pela sua personal trainer a ir ao médico, pois estava se sentindo muito cansada após os treinos, não estava conseguindo ganhar massa, mesmo que treinasse muito, e estava cancelando muitos treinos por causa de doenças viróticas, ou seja, doenças de vírus causados por vírus. Quando ela chegou no médico, o médico tirou sangue e ele percebeu que os vasos da Carla eram muito finos e frágeis e se rompiam com muita facilidade, e ela também tinha ao longo do corpo várias manchas roxas. O médico questionou ela, né? Ela falou: "Ah, eu fico roxa à toa, de boa, assim, bato e fico roxo". E durante o exame, o médico suspeitou da presença de um tumor na glândula suprarrenal, o que foi confirmado por exames de imagem. Então a gente vai entender o porquê da glândula suprarrenal causar tudo isso na paciente Carla. E o que é a suprarrenal? A suprarrenal é uma glândula do sistema endócrino localizada acima dos rins, né? Suprarrenal. Ela tem duas partes, o córtex e a medula. O córtex é responsável por soltar a aldosterona e o cortisol, que é o que nós vamos focar mais para frente. E a medula suprarrenal libera adrenalina e norepinefrina, duas responsáveis pelo sistema de resposta luta ou fuga do corpo, né? O sistema simpático do corpo libera essas substâncias caso a gente precise lutar ou correr, né? A adrenalina e a norepinefrina. O suprarrenal também é responsável pela maturação sexual e por liberação de diversos hormônios que ajudam na regulação do corpo. Agora eu vou falar um pouco dos hormônios mineralocorticoides, que são hormônios aldosterona e desoxicorticosterona. Conforme a aldosterona é liberada, ocorre a reabsorção de sódio e a excreção de potássio, o que gera um leve desequilíbrio no corpo, levando ao aumento na reabsorção de água, buscando a osmose no corpo, o que faz o aumento da pressão sanguínea e o débito cardíaco, além de um aumento da pressão arterial, ou seja, tem alguns efeitos colaterais bem chatos. Então, já que a gente falou de osmose, vamos entender como que o corpo lida com o organismo. Quem controla tudo isso, todas as glândulas, é a hipófise, que está presente no diencéfalo. Ela controla todas as outras glândulas e ela está ligada no hipotálamo pelo intermédio de neurônios, criando o eixo hipotálamo-hipofisário. O hipotálamo é um sensor que capta todas as mudanças no organismo e as combate, com liberação de hormônio, de água e etc. O objetivo é buscar a osmose e manter o equilíbrio no corpo e no organismo. No caso clínico citado, nós concluímos que a Carla, a paciente, está com problemas de excesso de cortisol no organismo. E essa liberação excessiva apresenta efeitos de feedback negativo direto no hipotálamo, reduzindo a formação do fator liberador de corticotropina, ou FLC, e estimula a liberação do hormônio ACTH na hipófise anterior, reduzindo a formação de ACTH. Ambos contribuem para a regulação e concentração do cortisol. E quando a concentração de cortisol fica muito alta, esses processos de feedback automaticamente reduzem o ACTH para o nível normal de controle. O aspecto fundamental desse controle é a estimulação do hipotálamo por diversos tipos de estresse. Nosso corpo libera cortisol a fim de diminuir o estresse. Porém, esse hormônio do cortisol, ele tem um feedback direto e vários efeitos metabólicos em todo o organismo. E o feedback direto do cortisol é no próprio hipotálamo e na hipófise anterior, reduzindo a concentração de cortisol nos plasma ou no sangue. Nos momentos em que o organismo está em estado de repouso, não está em estado de estresse. Porém,
Os estímulos de estresse não são preponderantes, eles sempre podem se impor ao feedback inibitório do cortisol, provocando exacerbações periódicas de sua secreção, ou seja, libera muito cortisol em muitos momentos ao longo do dia. E esses são chamados de excesso de estresse crônico, quando há um excesso de cortisol sendo secretado ao longo do dia ou ao longo de horas. Os sintomas que a paciente descreve são fraqueza muscular, manchas ao longo do corpo, dificuldade de ganhar massa, cansaço em excesso, doenças virais recorrentes e vasos sanguíneos frágeis. E todos esses sintomas estão ligados com a desregulação na glândula suprarrenal, principalmente acometidos quando acometido por um tumor. Analisando os sintomas, a gente pode concluir que o tumor provavelmente esteja alojado no córtex suprarrenal. Ele provavelmente está causando essa disfunção na secreção da aldosterona e do cortisol, que, levando em consideração a área de atuação deles e os sintomas citados, eles provavelmente são os principais causadores dos sintomas, uma disfunção nesses dois hormônios. E pelos sintomas citados é fácil concluir que a cortisona afeta na baixa imunidade, por isso que a paciente tem tantas doenças virais, por sua imunidade está muito baixa, seu sistema imunológico é fragilizado com o cortisol, além de cansaço em excesso, é um efeito colateral do cortisol. E ambos, o cortisol e a aldosterona, estão diretamente ligados com a dificuldade de ganhar massa, a dores na massa muscular do corpo e também a fragilidade vascular, por isso que as veias são mais finas, se rompem com facilidade e também deixam manchas roxas quando se rompem, pois elas se rompem por qualquer coisa, elas rompem e simplesmente saem jogando sangue para fora, deixando as manchas roxas. Então, esses dois hormônios desregulados causam muitos efeitos nessa paciente.